Um veículo colide contra o prédio da Casa de Cultura de Lajeado. Clube Esportivo Lajeadense realiza campanha de agasalhos. E ainda confira tudo sobre o show com a dupla Vitor e Léo, uma promoção do Jornal Informativo do Vale. Esse é o Redação Informativo desta sexta-feira, dia 19 de junho. Fique com a gente. Olá! Um veículo destruiu a parte do acesso à Casa de Cultura de Lajeado. Um Corsa de placa IJT 1879 atingiu a escada de acesso à Casa de Cultura no centro. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, mas a Brigada Militar não tem maiores detalhes sobre o fato, porque a informação foi publicada nas redes sociais. Com o impacto, um pilar da entrada do prédio e quase todos os suportes do corrimão de um dos lados da escada foram derrubados com o veículo. A Polícia Rodoviária Federal de Lajeado atendeu a 2 acidentes de trânsito na noite desta quinta-feira na BR-386, um em Pouso Novo e o outro em Marques de Souza. Às 7:50 da noite, um caminhão de Arroio do Meio, que transportava produtos de limpeza, tombou no quilômetro 297 da rodovia, no trecho conhecido como Serra de Pouso Novo. Já às 8:50 da noite, houve outra colisão entre 2 caminhões no quilômetro 311, já em Marques de Souza. Um dos veículos de carga saiu da pista e, com o impacto, ficou preso em árvores à beira da rodovia. Nos 2 acidentes não houve feridos. Segundo a PRF, os caminhões foram removidos durante esta sexta-feira. E o som e o estepe de um automóvel foram levados no bairro Moinhos. O automóvel Gol Prata, placa de Arroio do Meio, OPE 6857, foi alvo de furto na tarde desta quinta-feira. De acordo com a polícia, o proprietário do automóvel deixou o carro estacionado em frente a um estabelecimento na RS 130 às 9 da manhã e foi trabalhar. Quando retornou no fim do dia, o carro estava arrombado e havia sido levado o som e o estepe do veículo. E neste sábado ocorre o vestibular de inverno da Universidade de Santa Cruz do Sul. Mais de 5.000 alunos se inscreveram para 910 vagas em 22 cursos de graduação. A duração da prova é de até 5 horas, com uma redação e 60 questões objetivas, divididas nas disciplinas de português, língua estrangeira, literatura, a língua estrangeira que pode ser inglês, espanhol ou alemão, matemática, biologia, física, química, história, geografia, sociologia e filosofia. O gabarito será liberado às 7:30 da noite, assim como o caderno de questões. Já o listão dos aprovados estará disponível no site da Unisc na terça-feira, dia 23 de junho, a partir das 8 da noite. O endereço da Unisc na internet está aparecendo em seu vídeo. Há cerca de 20 dias, o Clube Esportivo Lajeadense realiza uma campanha do agasalho. Para saber onde doar, veja mais informações com a repórter Carolina Chaves da Silva. No frio que vem fazendo nos últimos dias, não há nada melhor do que se manter aquecido. Colocar um casaco, luvas, touca, cachecol. Mas e quem não tem todo esse aparato? Como fica? Foi pensando nisso que o Clube Esportivo Lajeadense iniciou no último dia 3 de junho a campanha do agasalho. Conforme a gerente de marketing do clube, já foram recolhidas 30 peças. Bom, primeiramente a gente iniciou lá em janeiro uma campanha de doação de sangue, né? Nós sabemos que o clube de futebol ele tem essa capacidade de mobilizar um número grande de pessoas. Então, a nossa ideia o que foi? Trabalhar esse papel de influenciador de comportamentos de uma forma positiva. Então, como a gente iniciou a campanha do agasalho em janeiro, a gente pensou em estruturar uma coisa maior agora, né? E aí nós lançamos a campanha Golaço Alvo e Azul, que engloba a questão da doação de sangue novamente, a parte ambiental e também a doação de agasalhos. O clube ele tem esse papel de influenciar as pessoas muito grande, né? Então, não apenas a questão do futebol, o nosso intuito também é trabalhar a parte social, né?
possibilitar para as pessoas uma conscientização maior de que cada um, fazendo a sua parte, a gente consegue fazer algo maior, né? Que é proporcionar o bem para as pessoas, preservar o nosso meio ambiente para um futuro melhor. As doações podem ser realizadas até o próximo mês. Uma boa oportunidade será o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro no dia 19 de julho. A previsão é que todo o material seja doado para o Lar de Idosos Tabita. Uma parceria entre os servidores da Secretaria da Fazenda, Indústria e Comércio com os da Secretaria Municipal de Educação e Cultura está permitindo a aplicação do Programa Municipal de Educação Fiscal em Boqueirão do Leão, que tem por objetivo estimular a participação e a reflexão por parte das crianças sobre temas relacionados aos tributos, notas fiscais, Programa Nota Fiscal Gaúcha, dentre outros temas relacionados à educação fiscal. Recentemente, as crianças visitaram estabelecimentos comerciais da cidade de Boqueirão do Leão a fim de aprofundar seus conhecimentos quando o assunto é compra ou venda. Desde o início dessa semana, Alexandre Weber é o administrador do Hospital Dr. Anuara S., de Boqueirão do Leão, que assumiu com a intenção de fazer a unidade hospitalar ser autossustentável. Para isso, uma série de ações já estão sendo realizadas, outras também serão realizadas em conjunto com a diretoria da entidade. A meta principal é reduzir a despesa e aumentar a receita da casa hospitalar, que passa por dificuldades financeiras. O escritório municipal da Emater RS Ascar de Marques de Souza realizou hoje um encontro com engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas de escritórios da região para um dia de capacitação na produção de uvas de mesa. Inicialmente, o evento ocorreu na Câmara de Vereadores, onde o assistente técnico regional da Emater, Derli Bonini, falou sobre a importância da iniciativa. Após, o grupo se dirigiu até a propriedade de Celso Corros, em Linha Bastos, onde ocorreu a aula prática e a cargo de Antônio Conte, que é especialista na área de cultivo de uvas de mesa. De acordo com o técnico em agropecuária e responsável pelo escritório da Emater de Marques de Souza, Giovanni Cardoso, o encontro objetivou também o compartilhamento de conhecimentos entre os colegas dos escritórios da região. Estas coisas que tem ali em cima, essas barrigas que tem ali em cima. Então, quando faz a barriga grande aqui, por que a folha não pode encostar lá? Porque se molhar dá medo. Se faz esta barriga que está ali, ó, escorre o orvalho que está condensado. Um veículo colide contra o prédio da Casa de Cultura de Lajeado. Clube Esportivo Lajeadense realiza campanha de agasalhos e ainda confira tudo sobre o show com a dupla Vitor e Léo, uma promoção do Jornal Informativo do Vale. Esse é o Redação Informativo desta sexta-feira, dia 19 de junho. Fique com a gente. Olá! Um veículo destruiu a parte do acesso à Casa de Cultura de Lajeado. Um Corsa de placa IJT 1879 atingiu a escada de acesso à Casa de Cultura no centro. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, mas a Brigada Militar não tem maiores detalhes sobre o fato, porque a informação foi publicada nas redes sociais. Com o impacto, um pilar da entrada do prédio e quase todos os suportes do corrimão de um dos lados da escada foram derrubados com o veículo. A Polícia Rodoviária Federal de Lajeado atendeu a 2 acidentes de trânsito na noite desta quinta-feira na BR-386, um em Pouso Novo e o outro em Marques de Souza. Às 7:50 da noite, um caminhão de Arroio do Meio, que transportava produtos de limpeza, tombou no quilômetro 297 da rodovia, no trecho conhecido como Serra de Pouso Novo. Já às 8:50 da noite, houve outra colisão entre 2 caminhões no quilômetro 311, já em Marques de Souza. Um dos veículos de carga saiu da pista e, com o impacto, ficou preso em árvores à beira da rodovia. Nos 2 acidentes não houve feridos. Segundo a PRF, os caminhões foram removidos durante esta sexta-feira. E o som e o estepe de um automóvel foram levados no bairro Moinhos. O automóvel Gol Prata, placa de Arroio do Meio, OPE 6857, foi alvo de furto na tarde desta quinta-feira.
De acordo com a polícia, o proprietário do automóvel deixou o carro estacionado em frente a um estabelecimento na RS 130 às 9 da manhã e foi trabalhar. Quando retornou no fim do dia, o carro estava arrombado e havia sido levado o som e o estepe do veículo. E neste sábado ocorre o vestibular de inverno da Universidade de Santa Cruz do Sul. Mais de 5.000 alunos se inscreveram para 910 vagas em 22 cursos de graduação. A duração da prova é de até 5 horas, com uma redação e 60 questões objetivas, divididas nas disciplinas de português, língua estrangeira, literatura, a língua estrangeira que pode ser inglês, espanhol ou alemão, matemática, biologia, física, química, história, geografia, sociologia e filosofia. O gabarito será liberado às 7h30 da noite, assim como o caderno de questões. Já o listão dos aprovados estará disponível no site da Unisc na terça-feira, dia 23 de junho, a partir das 8 da noite. O endereço da Unisc na internet está aparecendo em seu vídeo. Há cerca de 20 dias, o Clube Esportivo Lajadense realiza uma campanha do agasalho. Para saber onde doar, veja mais informações com a repórter Carolina Chaves da Silva. E no próximo bloco, veja como fica o tempo neste fim de semana no Vale do Taquari. O Redação Informativo volta já. Fique com a gente. A Secretaria de Recursos Humanos do Governo do Rio Grande do Sul apresentou um projeto de modernização dos processos administrativos, com o objetivo de economizar dinheiro. O programa foi apresentado em Porto Alegre pelo titular da pasta, Edu Oliveira. A Secretaria da Modernização Administrativa e Recursos Humanos apresentou, nesta quinta-feira, as ações prioritárias firmadas no Acordo de Resultados para 2015. As medidas foram detalhadas pelo secretário Edu Oliveira em entrevista coletiva no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. Nós estabelecemos 3 ações prioritárias. Uma no campo do RH, que é o recadastramento dos nossos servidores, que se inicia e já vai apresentar resultados já em 2015, onde nós pretendemos validar a efetividade de todos os servidores que já estão no sistema RHE. O outro é na questão patrimonial, que é o programa de gestão de ativos, onde nós pretendemos entregar aí a avaliação e o reconhecimento de uma série de imóveis. Avaliados serão cerca de 2.000 imóveis e avaliados serão 35.000 imóveis. Isso vai permitir não só uma melhor gestão sobre o patrimônio do Estado, mas também a economicidade do Estado perante o seu imobiliário. E o terceiro é na gestão de compras. Nós estamos também com um projeto prioritário onde nós pretendemos unificar a política de compras, aplicando 2 ferramentas que vão nos permitir não só ter o controle do processo licitatório, mas também a gestão dos contratos que advém da adjudicação após o certame licitatório. Então, isso vai nos permitir não só um processo licitatório mais rápido, a entrega de um serviço para o Estado com mais agilidade, mas também um controle que nos permita economizar, né? Comprar a um preço melhor no mercado. O inverno começa oficialmente neste domingo e mesmo que já tenhamos experimentado por diversas vezes o frio, é preciso ter cuidado com a saúde. Veja os principais cuidados na reportagem de Yara Balduino, da TV Brasil. Com o tempo seco e frio, aumentam os casos de gripes, resfriados, alergias respiratórias como asma e bronquite e as doenças de pele. Gleison já está sentindo os efeitos do clima. O mal-estar
a pressão subir um pouco, né, esse tempo seco. Como as crianças são as mais afetadas, os pais devem ficar atentos aos sintomas. A gente recomenda que procure sempre assistência médica quando a febre ela se prolongar acima do 4º, 5º dia, ou que essa criança ou mesmo adulto comece a ter falta de ar, dificuldade de respirar, porque esses são sinais das complicações, tanto das gripes quanto dos resfriados. Ele deve buscar a unidade de saúde mais próxima à sua casa. A maioria dos problemas nessa época do ano são solucionados próximo à casa do paciente. Então, assim, não é agravando mais o quadro dele quando ele busca ao hospital, e que no hospital é um caso mais de urgência, por exemplo, o paciente que tem uma necessidade maior. E aqui ele resolve rapidinho, ele vai para sua casa, ele não tem necessidade de estar buscando um hospital. A orientação dos médicos nesta época do ano é beber muita água, colocar roupas quentes nas crianças durante a noite e leves de dia, usar hidratante e se proteger do sol. E já que o assunto é inverno, como que será que fica o tempo neste primeiro final de semana da estação? Na sexta-feira, um ar mais seco se instala sobre o Rio Grande do Sul. Por isso, fez muito frio ao amanhecer e teve neblina no vale. Já no sábado, esse ar seco e frio segue definindo as condições do clima. O sol aparece na região, mas acompanhado de algumas nuvens. Ainda faz frio nas primeiras horas do dia e de noite. À tarde, as marcas sobem um pouco mais. No domingo, o dia começa com tempo seco e sol, mas ao longo do período, a nebulosidade aumenta no Vale do Taquari e nos momentos mais encobertos, as condições estarão favoráveis para pancadas de chuvas isoladas. Isso deve acontecer mais para o fim do dia de domingo. Em Lajeado, o sábado será de sol e nuvens. A temperatura mínima prevista é de 7 graus e a máxima pode alcançar a casa dos 18 graus. No domingo, o dia amanhece com sol, mas a chuva chega até o fim do dia. O domingo começa com 9 graus e a máxima alcança os 17 graus em Lajeado. Na segunda-feira, a tendência é de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima alcança os 17 graus em Lajeado nessa segunda-feira. E a quantidade de refugiados no mundo aumentou muito em 2014. De acordo com a União das Nações Unidas, 60 milhões de pessoas já fugiram de seus países. A região recebe refugiados do Haiti, que vêm ao Vale do Taquari em busca de uma vida melhor. Confira os detalhes desse estudo feito pela ONU com a repórter Lia Kunzler, da TV Brasil. No ano passado, 14 milhões de pessoas foram deslocadas por causa de conflitos, uma média de 42 mil pessoas por dia, e apenas 0,2% conseguiu voltar, o menor patamar em 31 anos. O número de pessoas obrigadas a fugir cresceu 60% em 10 anos. Esse aumento foi maior de 2011 para cá, em grande parte devido à guerra na Síria. O início ou retomada de 15 conflitos na África, Oriente Médio, Europa e Ásia contribuíram para a onda de deslocamento das pessoas. Os principais países de origem são a Síria, o Afeganistão e a Somália. A Europa foi o continente que mais recebeu essas pessoas. Depois vem a Ásia e o Oriente Médio e Norte da África. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 7.500 refugiados. As Nações Unidas contabilizam também 11 mil pessoas que buscam asilo e outras 30 mil em situação considerada preocupante. Assim como no resto do mundo, o número de sírios no país vem crescendo. Quando o Brasil facilitou o visto para os sírios, aí o Brasil começou a receber muitos refugiados da Síria por causa da guerra. E aqui tem entidades, aqui tem liberdade, né? A pessoa pode. Nós temos nossas entidades aqui islâmicas que querem vir, pode ensinar os filhos, né? A língua árabe, pode. Então tem também essa coisa que não é impossível a pessoa fazer essa nova vida aqui. Agora você fica com o comentário do advogado Edson Kober. Kober, é com você. Olá, amigos. Esta semana tivemos a tristeza de novamente ver imagens de cidadãos de um país
buscando refúgio em outro país com o objetivo desesperado de sobrevivência. O drama dos refugiados é uma tragédia social e política entre tantas que se multiplicam pelo planeta. Segundo a ONU, em 2014, esses refugiados somavam 50 milhões, entre os que vivem dentro dos seus próprios países, mas fora dos seus locais de origem, e os externos, em outro país. É um número que se equivale ao total de vítimas da Segunda Guerra Mundial. O quadro é aterrador. São seres humanos expulsos de seus lares por guerras civis, por gangues de narcotráficos, pela extrema pobreza e por desastres naturais, além de mais de 5 milhões de palestinos que reclamam o direito de ter o seu próprio Estado. Quando tomamos conhecimento que 50 milhões de seres humanos foram impiedosamente arrancados de seus lares, atirados a uma situação sem perspectiva de futuro, é simplesmente degradante e insuportável. Muitos desses eram engenheiros, professores, profissionais liberais, trabalhadores que tinham família e uma vida regular e que agora vivem um trágico pesadelo. Pois estes 50 milhões de refugiados constituem a fotografia real e verdadeira daquilo que a globalização e o grande poder econômico mundial reservaram para a humanidade. Este é o resultado da busca incessante do crescimento. A condição animalesca a que foram reduzidos não se deve somente às causas naturais, mas também por guerras e disputas territoriais que alimentam a indústria bélica e as megacorporações que controlam a economia do planeta. Por dia, em média, 45 mil pessoas fogem de seus lares para buscarem abrigo e segurança em outros lugares. E as agências de ajuda não estão sendo capazes de lidar com essa tensão. E nós, como ficamos nessa história? Vamos encarar essa tragédia humana apenas como mais um fato do cotidiano e vamos apenas conviver com ela? Se for assim, então soa patético a frase mais ouvida em 27 de janeiro, durante as cerimônias que lembraram os 70 anos de libertação dos prisioneiros de Auschwitz. Que nunca mais se repita. Até a semana que vem. Obrigado, bom fim de semana. E os prefeitos de todo o país estiveram reunidos com os senadores nesta semana em Brasília. O motivo do encontro, que ocorreu pela primeira vez, é uma pauta muito antiga. Tentar encontrar uma solução para o problema da falta de dinheiro nas cidades e a revisão do Pacto Federativo. Confira a reportagem da TV Senado. O Senado reuniu nesta semana prefeitos de todo o país pela primeira vez. O objetivo? Tentar encontrar soluções para os principais impasses dos municípios. Há uma inversão de valores. Os municípios têm subsidiado as ações do governo federal, o que no passado era ao contrário, o governo federal era quem aportava mais recursos. Hoje o município tem que aportar recurso na merenda escolar, recurso no programa de saúde da família, enfim. Na pauta do encontro, 15 reivindicações. Entre elas, aprovar o projeto que tributa setores da economia que hoje estão livres do pagamento do imposto sobre serviços, regulamentar a lei que trata da dívida de estados e municípios com a União para dar início ao processo de troca do indexador que corrige débitos passados, atualizar periodicamente os valores que servem de base para o IPTU, que já representou 7% da receita dos municípios e hoje caiu para 5%, concluir a votação da PEC, que proíbe criar novas obrigações para os municípios sem indicar a fonte dos recursos. Além disso, prefeitos querem desonerar a cadeia do transporte público coletivo, permitindo reduzir as tarifas em torno de 15%. Nós entendemos, prefeitos do Brasil, que temos que compartilhar os recursos da CID para o único objetivo de auxiliar as prefeituras a subsidiar o transporte público nos nossos municípios. Para atender às reivindicações dos prefeitos, a Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo dará prioridade à análise de 38 projetos já em tramitação na Casa. O trabalho é essencial
é ver exatamente o que pode modificar na estrutura federativa, porque senão vamos ficar só na periferia de mudanças de coisas que não têm impacto. E o desejo de governadores e de prefeitos são de coisas que efetivamente têm impacto e muito impacto. No plenário, um intenso debate marcou a semana. A causa foi um projeto do senador José Serra, que libera a Petrobras da exclusividade na extração de petróleo da camada pré-sal. A proposta visa fortalecer a Petrobras. É a favor da Petrobras, que está explodindo em endividamento. A matéria deveria ser analisada apenas nas comissões, mas em uma reunião de líderes foi decidido que o texto iria direto a plenário em regime de urgência. Antes da votação, haverá uma sessão especial no dia 30 para debater o projeto. Representantes do Sindicato dos Petroleiros protestaram e foram expulsos da galeria. Senadores do PCdoB, PSOL e PT também se manifestaram contra. Com a obrigatoriedade da Petrobras ser a operadora única, nós teremos maior controle social sobre a taxa de produção. Vamos evitar a extração predatória e o risco de fraude nas medições para garantir que aquele óleo que é da nação, que é do Estado brasileiro, seja efetivamente do Estado brasileiro. Mesmo com a campanha de senadores do próprio governo para que a flexibilização do fator previdenciário fosse sancionada, a presidente Dilma Rousseff vetou o projeto. 4 ministros vieram ao Congresso negociar apoio a uma nova proposta. E no dia seguinte, uma medida provisória foi editada com as novas regras, partindo da fórmula aprovada pelo Congresso. Para não sofrer descontos com fator previdenciário, a soma do tempo de contribuição e da idade, no caso das mulheres, deve ser 85. Para os homens, esse valor é 95. A medida provisória mantém essa fórmula para quem se aposentar até dezembro de 2016. A partir de 2017, os valores aumentam para 86 no caso das mulheres e 96 para os homens, e continuam a aumentar de forma gradual até 2022, chegando a 90 para as mulheres e 100 para os homens. No meu entendimento, para um acordo nestas MPs. Seria suprimir a chamada regra de progressão. O segundo, fazer um ajuste para derrubar o veto. E o caminho alternativo é dizer que essa fórmula 90-100 seria aplicada somente para aqueles que entrassem no sistema a partir de agora. Outro assunto que pode impactar nas contas da Previdência é a política de valorização do salário mínimo, aprovada pela comissão mista que analisava a medida provisória 672. Agora a proposta tem que ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado. As regras serão as mesmas já praticadas. O reajuste anual é baseado na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado no ano anterior, mais a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto apurada 2 anos antes. O que veio dando certo não se deve modificar. Apresentaram 135 emendas, eu rejeitei todas. E eu achei por bem manter o que se veio fazendo com o salário mínimo todos os anos. Há um aumento real para o trabalhador. E foi assim a semana legislativa no Senado. Eles têm mais de 20 anos de carreira na música sertaneja e são uma das duplas mais famosas do Brasil. Estamos falando de Vitor e Léo, que vem a Lajeado no início do mês de julho para ajudar na comemoração dos 45 anos do Jornal Informativo. E hoje o Redação Informativo recebe a Relações Públicas do Jornal Informativo, Karine Pires, que vai falar um pouquinho mais sobre essa atração, essa grande atração e essa parceria entre o Jornal Informativo e a Hits Produtora. Karine, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rodrigo. E a gente já começa perguntando, por que Vitor e Léo? Como foi essa escolha aí, Vitor e Léo, nos 45 anos do Informativo? Assim, Rodrigo, a gente queria trazer essa atração há muito tempo já. Faz cerca de 1 ano já que a gente está cogitando a possibilidade junto com a Hits. A gente tinha acertado algumas datas, mas pela agenda dos cantores não estar aqui no Rio Grande do Sul, né, por eles terem outras turnês em outros estados, a gente que acabou
meio que deixando, mas agora, né, eles fecharam uma turnê aqui no Rio Grande do Sul e a gente está trazendo então no dia 3 de julho a dupla Vitor e Léo. Bom, e são a comemoração dos 45 anos do Jornal Informativo. Ao exemplo do ano passado, tivemos Paula Fernandes nos 44 anos. São sempre shows marcantes na comemoração do aniversário do jornal, é isso? Essa é uma parceria também que favorece a comunidade? Com certeza. A gente já trouxe ao longo do ano de 2015, né, várias atrações. A gente teve Henrique e Juliano, que foi uma parceria com o Django, que foi super legal, né, deu super certo. A gente também teve outra parceria com o Django, que foi quando a gente trouxe The Fevers também, que aconteceu também no Clube Tiricaça e que também foi uma atração de sucesso. E agora, então, como a nossa grande atração, a gente está trazendo a dupla Vitor e Léo também para o Tiricaça, mas dessa vez em parceria com a Hits Produtora de Porto Alegre. Certo, então tá escolhida a atração, mas a gente quer saber como ir nesse show, quanto custa, como é que tá a vendagem de ingressos. Explica pra gente então como fazer para adquirir o ingresso e ainda tem ingresso para essa atração, uma vez que a gente já tá tão pertinho do show, né? Sim, a gente ainda tem alguma coisa, né? Mas já temos um setor esgotado, que é o nosso setor de mesas bronze, né? Ele esgotou na semana passada. Então, de mesas restam poucos lugares, né? Mas cadeiras, pista, camarote, mezanino, isso tá bem tranquilo, a procura tá grande, sim, mas como tem um pouco mais de espaço e tal, então é mais tranquilo. Mas a gente lembra pro pessoal não deixar pra última hora, que talvez no dia do show a gente não tenha mais, né? Então é bom o pessoal dar uma corridinha, uma antecipada, né, para poder garantir o ingresso. Certo, Karine. E quais são os pontos de venda? Como que a pessoa pode fazer? Daqui a pouco a pessoa não é aqui do Vale do Taquari, tem como comprar pela internet? Como está funcionando a venda desses ingressos? A gente tem 3 pontos de venda. Um ponto de venda seria Encantado, né, na nossa sucursal, fica no centro da cidade. O outro seria aqui em Lajeado, né, na sede do Informativo aqui no bairro Florestal, e também pelo site blueticket.com.br. Mas se a pessoa quer mais informações, quer mais detalhes, também pode entrar no nosso site informativo.com.br, que lá vai estar tudo bem explicadinho, tudo bem detalhado, com valores, o que esgotou, o que não esgotou, onde comprar, tudo com o endereço certinho. Tá certo. O show, então, é dia 3? Dia 3 de julho, no Clube Tiricaça, aqui no centro de Lajeado. O portão abre às 19h30, né? Então, a gente tem um portão único, uma entrada única, que abre às 19h30. O show começa pontualmente às 21 horas. Outra coisa que eu gostaria de lembrar também e falar para o pessoal é que as pessoas que compraram mesas diamante, elas vão ser atendidas no camarim após o show. Antes a gente tinha um esquema que as pessoas eram recebidas pelos artistas antes, e isso atrasava um pouquinho o nosso show, né? Não era legal. Então dessa vez a gente resolveu deixar para depois, porque daí os cantores estão mais tranquilos e tem mais paciência, enfim, é bem mais tranquilo, né? Essa é a mesa Diamante. Olha só, setor então, pessoal, Diamante. Quem comprou o setor Diamante vai ver de pertinho ali Vitor e Léo, e até de ganhar um autógrafo, de repente. Vai poder conversar, vai poder abraçar, tirar foto, enfim. Vai ser bem legal. Vai fazer a festa, exatamente. Tá certo, então. Karine, obrigado por participar do nosso programa. E fica aí, então, a dica. Para quem ainda não adquiriu o seu ingresso, pode visitar, então, a sucursal do Jornal Informativo Encantado ou a sede do jornal aqui no bairro Florestal, ou ainda pela internet e no próprio site, no portal de notícias do Jornal Informativo. Você também encontra as informações sobre esse grande show dos 45 anos do Jornal Informativo. O Redação Informativo dessa sexta-feira, 19 de junho, vai ficando por aqui. Na sequência, a gente fica com o Papo de Boleiro, sob o comando de Helena Bazégio e Diogo Botti. Nós voltamos em edição inédita na segunda-feira, dia 22, a partir das 6h30 da tarde. A TV Informativo também está na internet. Acesse o nosso site www.tvinformativo.com.br e assista a nossa programação.
ótimo fim de semana a todos. Até segunda. Tchau, tchau.